Quando eu tinha 18 anos, eu estudava teatro musical. E foi numa aula de teatro musical que eu conheci a Vanessa Brandão. Alguns anos mais velha do que eu, a Vanessa tinha comigo, assim, um cuidado de irmã mais velha. Sabe aquela voz bem-humorada que faz você sentir que os seus problemas são meio insignificantes e que ser adulta é mó legal? A Vanessa cantava muito bem. E às vezes ela chegava na aula à noite bem cansada, porque ela trabalhava o dia inteiro muito. Naquela época eu não estava ainda nem na faculdade, então eu não sabia direito o que ela fazia, marketing, sei lá. Quando eu falei isso para ela, ela falou que eu estava chamando ela de velha. Mas não é isso, é que eu era muito nova. A Vanessa, depois de um tempo, se casou, eu fui no casamento dela. Eles tiveram um filho lindo. E ela não só continuou trabalhando com marketing, como ela se tornou diretora de marketing da Heineken. E ela não só fez tudo isso, como ela continua cantando, só que agora ela canta muito melhor do que antes. Ela ainda virou locutora e criou um podcast, o Lado B de Brandão. Lá ela não fala de marketing nem de música, ela fala sobre o lado B das pessoas. E além de tudo isso, a Vanessa ainda consegue levar a vida leve e com bom humor. Eu sou a Luíta e hoje eu vou tentar entender com a Vanessa como faz pra ser fodona. Penso, logo sigo baile. Bem-vinda, Van! Obrigada, depois dessa introdução maravilhosa aí. Obrigada pelo convite, por estar aqui na estreia do seu programa, uma honra. Pois é, você foi escolhida a dedo porque, enfim, você não só é uma pessoa que me inspira, né, e que me faz pensar em coisas, tipo, como faz para ser fodona, como você também me ajudou, né, na dinâmica desse programa de criar, de me trazer ideias, né. Van, antes da gente começar o nosso papo real, eu queria dar as boas-vindas à nossa plateia maravilhosa! Para quem não sabe, eu fiz um sorteio no Instagram, né? E é assim que vai funcionar a dinâmica de todos os episódios. E aí, essas mulheres lindas foram sorteadas, por coincidência, foram só mulheres, né? Mas acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? É um programa bem Girl Power, coincidentemente. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por estarem aqui. Van, você se acha fodona? Não. Esse título foi a sua criatividade que colocou. Foi, né? Por que será, né? Assim, eu não queria que você ficasse durante o nosso papo inteiro numa pegada humilde, tá? Porque, assim, a gente precisa, urgente, para ontem, começar a reconhecer as nossas conquistas, os nossos méritos e as nossas chegadas, né? Você é uma pessoa de metas e sonhos ou as coisas vão acontecendo por acaso com você? Eu acredito que nada é por acaso, então essa é uma coisa que eu acredito. E eu acho que a história de se achar fodona não significa que eu não sei também o que eu tenho de bom e o que eu tenho de oportunidade. Mas tem muitos momentos que você fala, poxa, aqui eu acertei, aqui foi legal. Mas tem vários momentos que eu me sinto ao longo da semana, ao longo do dia, que, putz, eu podia ter feito melhor aqui, ou, eu não consegui fazer tudo que eu queria hoje, não respondi todos os e-mails, ou, não fiz a apresentação mais maravilhosa que eu gostaria. Então, tem vários momentos que eu me sinto ruim, né, ao longo da minha trajetória. Lógico que, né, a jornada tem o seu valor. Quando eu olho lá para trás e olho onde eu estou hoje no meu trabalho, eu falo, poxa, eu nunca imaginei chegar aqui. Eu tenho momentos de recompensa e dúvida, recompensa e dúvida. Um exemplo que eu dou muito eu me lembro de fazer, denunciando a minha idade novamente, mas na época que as provas de inglês dos processos seletivos eram presenciais, eu fui fazer uma prova de inglês para entrar na Unilever e era um auditório lá na GV, assim, lotado de gente, ia ter a semana inteira de prova de inglês. E eles passaram um vídeo maravilhoso mostrando todas as marcas que eles tinham e tal. E eu me lembro de uma amiga minha da faculdade falar assim para mim, cara, olha esse auditório, tem 100 vagas, vai ter a semana inteira de prova. É impossível entrar nessa empresa. Aí eu me lembro de virar para ela e falar assim, uai, os 100 estão aqui. Ao longo dessa semana vão entrar 100 pessoas das que estão aqui. Pode ser quem está do seu lado, pode ser você. Alguém vai entrar. Vai que é a gente, né? E foi onde eu comecei a minha carreira. Fui uma das 100. Eram 9.000 candidatos na época. Nossa Senhora. Eu dei sorte /
fiz por merecer, porque é um processo seletivo, né? E no final das contas, quando você entra, daí tem os outros estagiários, aí eu sempre achava que todo mundo era melhor do que eu. Aí eu fui efetivada, então é um outro reconhecimento, poxa, bacana, fiz um trabalho legal. Só que aí você tem outros coordenadores, e aí você sempre acha que todo mundo é melhor do que você, aí você vai sendo promovido, e sempre tem aquela pessoa que você olha para o lado e fala, poxa, eu acho ela melhor do que eu acho que eu podia ser melhor. Isso é bom, por um lado, porque não te deixa também acomodar, te provoca a buscar mais, né? A querer mais, a querer se desenvolver mais e mais. Eu enxergo isso meio positivo. Às vezes dá uma angústia, né? Porque você olha e você fala, eu queria ter mais facilidade para isso que nem a outra pessoa. Mas eu também tenho coisas que essa outra pessoa tem dificuldade e talvez eu não tenha. Então, eu aprendi a enxergar isso, a enxergar o que eu tenho de bom, a entender o que eu tenho de oportunidade, a não sofrer tanto, né? Somos humanos, então às vezes eu sofro também, mas a não sofrer tanto com aquilo que eu tenho mais dificuldade e vou buscar, quem sabe, quem pode me ajudar. E assim eu vou seguindo e assim eu fui crescendo, do jeito que eu sou. Enfim, acho que eu estou num lugar que me respeita muito pelo jeito que eu sou. Então, eu tenho sorte também, né? Nem toda empresa permite você ter diferentes estilos de liderança. Às vezes você tem que entrar numa caixinha. É uma mistura de eu sei o meu valor, mas eu sei o que eu tenho também de oportunidade. Por isso, eu não me acho fodona. Aí tem várias coisas interessantes, né? Assim, primeira coisa do copo meio cheio, copo meio vazio, que é um belo clichê, mas ele é real. 100 estão aqui. E aí você é uma das 100, você já automaticamente, na minha visão de mundo, está à frente da sua amiga que acha que é impossível porque são só 100. Né? Então isso já te coloca num mindset de possibilidade, né? É isso Sim. que você já está entregando ali na tua postura, no teu desempenho, na tua segurança, autoconfiança, né? Então isso eu já acho uma bela dica para chegar na fodona, né? Esse meio cheio aí para tudo na vida, né? É enxergar a possibilidade e não a limitação, né? Não a dificuldade. É buscar, não é que tipo, poxa, os 100 estão aqui e eu sou um dos 100, não é isso. Pode ser que eu não entrasse. Eu fiz milhares de processos seletivos na época de estágio e não entrei em vários. Mas é manter. Eu trabalho muito com uma coisa que eu falo, eu trabalho com a informação que eu tenho. Hoje, eu não tenho a informação de que não sou eu. Então, eu vou correr atrás de tentar ser eu. A partir do momento que eu recebo a negativa, legal, fico triste, óbvio, né? Poxa, queria entrar, mas também dá para eu fazer alguma coisa para trás? Não, não dá. Então, o que eu posso fazer para frente para fazer com que aquilo me ajude a trabalhar para melhorar? Então, eu não trabalho para o passado, eu aprendo com o passado, mas eu trabalho para o futuro. Então, passou, beleza, mas e agora? O e se ele só serve para também você se preparar. E não para você ficar angustiado. E se não for eu? Bom, então é melhor eu ter outras possibilidades. Então vou me inscrever em tudo que é programa de estágio, porque se nessa não for eu tenho outras alternativas. Mas não do tipo, meu Deus, e se? Porque o e se depois você vê lá, deixa acontecer o fato e aí você reage ao fato, né? E não aquela coisa de, meu Deus, estou sofrendo com uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, sabe? Você, então, não é uma pessoa muito ansiosa? Eu aprendi a controlar a ansiedade, né? Não significa que eu não tenha meus receios, né? Eu me lembro num projeto no ano passado que a gente fez, a gente levou os carros do Ayrton Senna para andar na rua em Interlagos. Eu me lembro que eu fui visitar a montagem do evento e a gente estava montando um monte de box ali na frente do obelisco do Ibirapuera. E eu olhava e falava assim, meu Deus, eu vendo cerveja, que horas que a gente, né, resolveu criar um autódromo no meio das ruas de São Paulo. Então aquilo me deu uma ansiedade pensando em tudo que poderia dar errado ali, porque eram várias coisas que poderiam dar errado. Mas ao mesmo tempo, eu estava com a consciência tranquila de que a gente já tinha trabalhado em várias ações, que a gente chama das ações mitigatórias, né? Ações que iam me ajudar caso acontecesse. Então eu tinha um monte de possibilidade mapeada de coisa ruim, porque não dá para, na hora do estresse, não dá para você decidir na hora o que você vai fazer. Sim. Senão vira um caos o evento. Então, da ansiedade, o que eu faço, eu trabalho para sentir isso, porque o que eu gosto de fazer é sempre coisa que ninguém fez,
é novidade, é inovação, é tentar fazer uma coisa, sei lá, um evento extraordinário que ninguém pensou, e isso, óbvio, dá ansiedade. Mas eu uso a ansiedade de forma a me preparar. Você acha que você aprendeu isso sozinha ou você teve algum recurso que te ajudou a trabalhar isso ao longo da sua vida? Pode parecer balela, mas é para mim o grande segredo da vida, que é o autoconhecimento, né? É uma palavra que pode parecer batida, mas eu acho que é a coisa mais valiosa que você pode fazer por você mesmo na vida, é entender quais são as suas fortalezas e quais são as suas oportunidades de melhoria, ou tal dos gaps, né? Porque todo mundo tem as duas coisas. Então, sei lá, se eu sou uma pessoa que eu já sei que eu sou desorganizada, eu preciso me organizar. Outro exemplo, que eu não sou criativo, eu preciso buscar mais tempo para desenvolver ideias criativas ou achar pessoas que podem me ajudar. Eu trabalho numa empresa desde, sei lá, do meu primeiro emprego, né? Então, existem muitos exercícios, testes de autoconhecimento. Até eu posso buscar um dos que eu mais gostei, que eu fiz, que são os testes das 25 forças, que é um teste muito legal, que ele fala das 25 forças pessoais e que todo mundo tem as 25 em pesos diferentes, né? Então, as 5 primeiras são aquelas que você acessa nos momentos bons e ruins. Então, nos momentos bons, você externaliza isso para todo mundo, e nos momentos ruins, você acessa isso para seu autocontrole ou para você seguir firme e forte. Você se conhecendo e sabendo disso, você se prepara. Bom, eu já contei essa história algumas vezes. A gente se conheceu no teatro musical e eu fui fazer aula de canto e aula de teatro musical porque eu tinha pânico de apresentar no trabalho, fazer uma apresentação. Eu ficava muito nervosa, eu suava frio, eu ficava tensa, eu não queria que as pessoas ficassem olhando para mim e todo mundo prestando atenção. E se eu não souber responder uma pergunta? Eu falei, não dá, porque eu não presto atenção em nada do que está acontecendo antes de eu apresentar. Se alguém me faz uma pergunta antes, eu não vou saber responder, porque eu estou só ali focada, não preciso sair logo daqui. E aí eu fui descobrir uma coisa que eu gostava, que era o canto, para me obrigar a subir num palco e as pessoas olharem para mim, de uma forma que eu falava o tempo todo, eu vou me obrigar a subir no palco, uma hora eu vou perder o medo, né, do palco. E a gente não perde o medo do palco, mas a gente sabe lidar com esse medo do palco um pouquinho melhor, ao ponto de você não ficar toda tremendo. Então eu fui buscar coisas que me ajudassem a lidar com as dificuldades que eu tinha. Você só vai perder o medo, ou só vai perder determinada dificuldade se você se expuser ao risco. Mais vezes, ninguém vai perder o medo do palco não subindo no palco. Ninguém vai ficar bom num chute se não treinar o chute várias vezes. E me remete a uma coisa assim de sair da zona de conforto também, né? Que é uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante também, né? Nessa coisa do autoconhecimento, de sair da zona de conforto. É isso, acaba desenvolvendo novas confianças, né? Eu acho que eu vejo como uma coisa muito importante para você ser fodona, né? Você ter uma autoconfiança, e é uma linha muito tênue entre aquilo que você falou, né? Lá voltando no auditório da Unilever, não é tipo, eu sou uma das 10, já tá ganho, né? Essa coisa de já tá ganho, pra mim, eu tenho vontade de morrer quando eu ouço. E também não é imagina, 9 mil para 100, tá bom, vou fazer aqui de qualquer jeito, porque, né? Porque daí isso é um boicote, né? Isso é a pessoa sendo tão insegura que ela não vai dar ali o melhor dela, porque daí foi a falta de número de vagas, não foi ela que não merece, que não conseguiu, né? Também uma coisa que eu enxergo muito em você é a humildade. Mas a humildade não é aquela que eu pedi para você não ter na conversa, né? Ai, não para de falar que eu sou foda. É uma humildade de estar aqui numa sexta-noite falando disso com uma pessoa, né? O que você vai ganhar com isso? Provavelmente nada. Eu que estou ganhando com a tua presença aqui. E eu sei que você faz muitas coisas assim. Por exemplo, o seu podcast. Quando você se coloca ali, né, numa situação vulnerável, porque, enfim, estar numa posição de entrevistar pessoas, você acaba ficando, né, vulnerável. Você se mostra mais humana, né? Se coloca numa posição de eu quero ouvir você, eu quero aprender com você, né? E é muito legal porque você fala do lado B das pessoas, que é uma coisa que em você é muito forte. E que na maioria das pessoas que a gente vê em posições como a sua, profissionais, ele não existe. Pessoas, especialmente de gerações mais para
para frente das nossas, né? Tipo, meu pai, por exemplo, que sempre trabalhou em empresa, grandes empresas, executivo. Então, isso me intriga muito na sua história, de como você consegue manter o seu lado B tão forte. Porque não é só que ele é um hobbyzinho ali no fins. Meu, você faz aula de tá fazendo piano, faz canto, você canta, ensaia com banda, aí Heineken vai pro Rock in Rio, você sobe no palco do Rock in Rio. Tipo, quem não quer uma chefe que sobe no palco do Rock in Rio para cantar uma música? Não sei, você pergunta pro meu time depois disso aí, não sei. Eu já sei a resposta, que seu time bem que te ama, que até te trola em reunião, que eu sei. Me trola. Isso é uma coisa muito sua, né? De valorizar esse seu outro lado. O bom humor e a leveza que eu falei no começo também. Que também é difícil de encontrar em gente que trabalha tanto, que tem uma rotina tão difícil. E, só para botar mais lenha nessa fogueira aí da sua resposta, casada, com um filho pequeno. Quantos anos ele tá? 5, vai fazer semana que vem. Canceriane, ele é canceriano. Canceriano, o melhor signo do zodíaco é o dele, ele é muito fofo. Enfim, mãe de um menino de 5 anos. Você e o Lê estão casados há quanto tempo? 10, juntos há 19. E desde que eu conheço vocês, também sempre me chamou muito a atenção o tipo de relacionamento que vocês têm, né? Pelo menos publicamente. Obviamente eu não tô aí dentro da casa de vocês. Publicamente me senti famosa agora. Não, mas assim, com os amigos, né? Vocês têm uma relação muito de parceria. O Lê é um cara muito de boa, né? Ele é muito bom, assim. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa sua valorização e reconhecimento da sua vida pessoal e do seu lado B diante de uma mega vida profissional, entende? Que eu acho que isso é muito intrigante e muito desafiador para uma mulher. Quando eu comecei minha carreira, eu olhava para as pessoas que eram diretores, vice-presidentes, chefes, e eu achava que eles eram muito fodões. Eu achava todos, nossa, como eles são inteligentes. Eu falava, eu nunca vou conseguir chegar lá, eu nunca vou conseguir sentar na cadeira dessa pessoa. Isso me angustiava muito, porque eu botava uma pressão, eu deixava que às vezes alguma avaliação, algum feedback negativo me derrubasse, sabe? E eu me lembro que uma das viradas assim de chave na minha cabeça foi um momento que eu estava super bem na empresa, eu queria ser promovida, eu já estava de saco cheio, na Unilever ainda, eu estava de saco cheio de demorar, e eu meio que joguei a toalha, falei, quer saber, tô aqui esperando, e meio que comecei a desencanar. E aí eu tomei um mega feedback negativo. Tudo aquilo que eu construí durante vários anos, falei, poxa, como assim? Um chefe novo que tinha chegado, não me conhecia, não conhecia a minha história, pegou e falou, não sei onde você está achando que você é tudo isso, não, entendeu? Então, e nesse momento eu falei, opa, não é bem assim, não é porque, tipo, eu fiz 1 ano, 2 anos bons que eu posso, né, tipo, desencanar e não continuar perseguindo o que eu quero. E não é porque a empresa não está me reconhecendo da forma que eu mereço, que também eu não tenho o meu valor, ou que eu acho que eu mereço, né, o que eu achava que eu merecia. Então aí nesse momento foi a hora que eu decidi, falei, bom, eu vou fazer o possível para eu conseguir uma chance aqui dentro, mas eu também vou começar a olhar para fora. Então eu mudei minha chavinha, eu comecei a retomar minha energia, digamos assim, e aí quando eu tive uma boa avaliação, eu revalidei do tipo, não, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sei fazer. E aí já estava há muito tempo, apareceu a oportunidade na Heineken, eu fiquei muito animada com a oportunidade, eu acabei decidindo sair da empresa, mas eu saí com as portas super abertas, inclusive um dos meus últimos chefes lá na Unilever é um amigo super querido e a gente voltou a trabalhar junto agora num projeto onde a Heineken e a Unilever fizeram parceria, mas isso é uma coisa que eu aprendi do tipo assim, não dá para relaxar nunca, não é porque você chegou onde você chegou, eu estou diretora da Heineken, eu não sou a dona da Heineken, antes de mim tiveram outras pessoas, depois de mim terão outras pessoas, e a Heineken vai, se Deus quiser, continuar brilhando comigo ou semigo. Então eu tenho muito essa consciência e eu penso muito no futuro, e por isso também a história do meu lado B, né? Eu sempre penso, nossa, o que eu vou fazer daqui a 10 anos? Porque o mercado de marketing,
ele é cruel com gente velha, né? Então, mas e aí eu ficava pensando nessa, né? O que eu gosto que pode me dar dinheiro também, né? O que eu gosto que pode também ser uma alternativa. E aí a história do lado B é bem essa, porque eu gosto muito de voz, eu já tinha feito teatro musical amador, eu estudava canto, eu cheguei em uns momentos de crise e fazer um teste para um teatro musical. Temos aqui na plateia uma pessoa profissional da área, eu sou uma vergonha perto dela, mas enfim, eu cheguei no momento de crise da minha carreira, eu falei, não, eu quero fazer teatro musical, eu vou fazer isso que eu amo e tal, e fui lá com o meu numerinho, fazer o teste, 20 compassos, tem que escolher uma música, leva a partitura. Eu achei aquilo, falei, socorro, isso não é pra mim. Eu fiquei completamente desconfortável ali naquela situação e vi o quão era ruim também perto das pessoas que estavam lá. Eu, obviamente, não passei, mas eu comecei a buscar. E aí eu cheguei na locução. E aí eu cheguei num lugar onde eu achava que eu podia, se eu estudasse, me desenvolvesse com o tempo que eu tinha, porque né, eu trabalhava o dia inteiro e eu não ia conseguir abrir mão do meu trabalho para poder desenvolver nenhuma habilidade nova, inclusive porque né, tem que pagar para estudar. Fui atrás da locução. E aí eu já era casada, já estava com o Leandro, e a gente combinou que eu ia passar 6 meses de segunda a sexta, chegando em casa às 11h30 da noite, porque eu ia precisar estudar. Eu me formei locutora pelo Senac, tirei meu DRT e tudo. Falei para ele, eu quero ter isso no meu currículo, porque, 1, eu gosto, e 2, isso pode me valer de alguma coisa lá na frente. Falei, se tudo der errado, eu começo a gravar locução e tiro uma renda, vou trabalhar em rádio, sei lá, crio um programa. Na época não existia podcast. E aí foi assim durante 6 meses. Chegava em casa, ele estava sempre dormindo, saía do trabalho, ia para lá, me formei locutora, enfiei o diploma na gaveta, tive um filho, fiquei 1 ano e meio sem encostar em nada de locução, e aí quando o Lucas nasceu, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu fui gravar meu portfólio de locutora, que eu não tinha. Comecei a fazer uns bicos ali, uns bicos aqui e tal, e foi num evento, dando uma entrevista sobre a Heineken mesmo, né? Que eu conheci a Patrícia Brasil, que é minha amiga hoje. E quando ela descobriu que eu era locutora, ela ficou alucinada e ela me começou a falar da história dos podcasts. Eu não sabia nem o que era isso direito. Não tinha no Spotify ainda os podcasts e não era uma coisa tão fácil nem tão habitual. Isso era 2017. Olha, faz pouquíssimo tempo. E ela falou, não, ouve isso aqui, me deu alguns para eu ouvir. E aí eu ouvindo, eu falava, as pessoas estão meio sem roteiro aqui. Se fosse uma coisa mais roteirizada, se tivesse um tema, se não fosse tão aleatório, enfim, tinham alguns bons, mas a maioria era muito amadora. Eu falei, vou escrever o meu. E aí eu passei 1 ano tentando escrever e eu fui procrastinando aquela história que a gente estava falando nos bastidores. Tem coisas que eu vou empurrando, né? Quando aquilo me gera um desconforto, às vezes, principalmente no lado pessoal, eu vou alimentando aos poucos, e ela foi me pressionando no bom sentido. Cadê o episódio? Escreve, cadê? Quem você vai entrevistar? Quem são os 3 primeiros? Me manda o nome dos 3 primeiros entrevistados. Foi assim, num dia que eu falei, tá bom, vou escrever esse negócio. Vou entrevistar pessoas que têm lados B. Por quê? Porque eu sou mais feliz tendo o meu lado B. E eu acho que se você só faz uma coisa na vida, sei lá, se alguma coisa acontece, seu mundo desmorona. Se você tem um trabalho que você se dedica de corpo e alma, e você perde o emprego e não tem mais nada que você tenha paixão ou dê valor na vida, aquilo seu mundo rui, né? Cai. O canto, a música, a voz é um pilar da minha vida que me põe no eixo. Se eu falto na minha aula de canto 3 semanas seguidas, eu já começo a ficar mais estressada. A minha missão com o podcast é fazer as pessoas mais felizes, porque eu quero que elas sintam a mesma pulguinha atrás da orelha que eu senti com essa minha amiga, me incentivando através da história de outras pessoas, mostrando que é possível. Pode ser algo super profissional, mas pode não ser também. Você gosta de cozinhar, então cozinhe, use isso no seu dia a dia, faça mais isso no seu dia a dia. Porque às vezes, né, a vida vai empurrando a gente vai ficando cansada. Você mesmo postou a dificuldade que foi tirar esse projeto do papel, a gente vai empurrando, e isso vai deixando a gente triste. Ter um lado B é ser mais feliz na vida, é o que eu acredito. Então, por isso que eu resolvi fazer o podcast. Entre todas as funções que você assume hoje, né? Mãe, diretora, esposa, filha, irmã, amiga, qual que dá mais trabalho? Todas.
Com certeza a diretora dá bastante trabalho. As outras, eu brinquei com você, é verdade, né? Eu brinco que eu faço tudo meia boca. Não é que eu gravo o podcast toda semana. Nossa, como ela tem 200 episódios. Tenho lá 5 episódios. A última vez que eu gravei foi em fevereiro. Eu tô louca pra voltar. Aí veio a pandemia. Eu não sei gravar online, tenho que aprender com você aqui que você está gravando online. Aula de canto é uma coisa que eu faço regularmente, toda semana, é que nem terapia, é religioso para mim. Mas você não faz tudo o tempo todo. Às vezes eu fui pro Rock in Rio trabalhar no ano passado, fiquei 2 semanas no Rio, que eu precisava estar lá. Eu fiquei desesperada de saudade do meu filho, aí eu voltei achando que eu era uma péssima mãe, porque eu fiquei 2 semanas lá, e aí eu voltei, tirei 2 dias off para ficar com ele o dia inteiro. Quando você vê que um pratinho tá quase caindo ali, você vai lá e roda aquele ali vai ficar rodando sozinho um pouquinho, depois você vem e volta e roda. Não tem jeito de ser perfeito. A vida é assim, né? Às vezes você tá em débito com aí você vai lá e tenta recompensar. As pessoas seguem os outros no Instagram, né? Você vê os blogueiros, você vê os influencers, eles postam. Ninguém quer ver coisa triste também no Instagram, né? Ninguém quer ver, nossa, que tô deprê hoje. Então você acaba vendo só coisa boa. E aí parece que a vida de todo mundo só tem coisa boa e a sua só tem problema. Não. Todos os papéis dão super trabalho. Tem hora que eu tô mais em um, tem hora que eu tô mais em outro. Como a gente tá confinado dentro de casa, eu só trabalho o dia inteiro e entre uma reunião e outra eu dou um abraço, dou um amasso no meu filho, almoço com a minha família. Tô vendo que vai ter uma brecha de 15 minutos aqui entre um e outro, eu vou lá brincar com ele, vou dar atenção pro que ele quer. Você vai fazendo um malabarismo do jeito que dá também, sem pressão, porque é isso, eu não tenho que gravar um episódio por semana, eu vou gravando do jeito que dá e do jeito que me dá prazer, não é para virar um estresse, entendeu? Mindset muito dos sonhos, assim, eu acho que todo mundo deveria ser menos exigente consigo mesmo. Eu tenho isso também que você tem, de ter muitas atividades e muitos focos, e eu ainda não tenho nenhum de tanta responsabilidade como você, né? Eu não tenho um filho, eu não sou casada, eu não sou diretora de nenhuma empresa, eu trabalho para mim. São estresses diferentes, mas todo mundo tem o seu. Um dono de um negócio, ele pode ter a flexibilidade da rotina dele, mas ele tem conta para pagar, salário para manter. Gente que está sofrendo aí nessa pandemia, que abriu seu negócio e agora tem que pagar o aluguel, mas não pode abrir. Então, assim, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem as suas angústias. Você não tem filho, mas e daí? Você tem os seus problemas, as suas preocupações, as suas pressões. Não existe nenhum mais importante do que o outro, mas o desafio mais importante é aquele que é o seu. E eu acho que isso vale também nesse lado de não se abandonar, né? O seu jeito de não se abandonar foi desenvolver o seu lado B, né? Mais do que muitas pessoas. Mas, por exemplo, eu sinto que quando a coisa começa a apertar, né? Que eu até falei no meu vídeo, quando eu acho que eu não vou dar conta, eu penso em você, assim, que é um exemplo que eu tenho de pessoa que dá conta do jeito que dá, sabe? Óbvio, não é perfeito, não deve ser, mas dá conta, né? Dá conta. No final das contas, dá conta. Então, eu vejo que quando eu tô nesse momento de não dar conta, deixo de dormir o suficiente, eu começo a ficar demais no celular, a minha alimentação vira uma porcaria. Então, eu já entendi que, assim, eu preciso focar aí. Uhum. Né? Você tem alguma coisa assim também, que quando você está em momentos de muita pressão e de muita dificuldade, tudo caindo, você acaba deixando? Tem dias que eu falo, nossa senhora, eu tenho tanto e-mail, eu não sei nem por onde começar, tenho tanta coisa para fazer. Eu tive um chefe que ele era muito engraçado, e ele falava assim, quando eu estou muito desesperada, eu tenho muita coisa para fazer, eu fecho o computador e vou embora. Ai, que Porque ele fala assim, quando eu começo a entrar nesse looping de, ai meu Deus, eu não vou sair dali, então eu preciso parar, dar uma ruptura ali no desespero e fazer qualquer outra coisa. A famosa frase do nada como um dia após o outro é muito verdade. Também você se permitir falar, pô, não tô bem hoje. Hoje eu preciso comer uma pizza segunda-feira à noite, tô mal, quero assistir Netflix até das 3 horas da manhã e depois vou dormir, amanhã outro dia e tudo recomeça, e amanhã eu tenho uma energia nova. A outra coisa é peça ajuda.
ninguém faz nada sozinho, ninguém dá conta de tudo sozinho, não existe isso. Eu não conseguiria trabalhar do jeito que eu trabalho se não tivesse a minha mãe, tipo, tomando conta do Lucas, se eu não tivesse o Leandro, porque ele é um pai de verdade, né? Eu falei pra ele, você quer que eu fale bem lá de você? Porque você não faz mais que sua obrigação. Eu falei, você não faz mais que sua obrigação sendo pai. O pai que você é. Você não me ajuda, não. E ele começou a rir, ele falou, não, é verdade. Ele faz, por exemplo, quem arruma a mochila da escola do Lucas não sou eu. Eu não sei nem o que vai dentro da mochila da escola do Lucas. Então, é a divisão mesmo de tarefas e entender que você precisa do outro. Poxa, eu tenho um time maravilhoso. E eu adoro as pessoas do meu time, genuinamente falando. Então, para mim é um prazer e eu acho que eles são muito bons. Então, você se cercar de pessoas que te agregam, que te ajudam, que são generosas, que são pessoas boas, que têm energia boa. E isso começa por você dando antes de receber, né? O prazer de ajudar é algo também impagável, né? Quando você vê que quando você fez aquele comentário no seu post do programa, eu fiquei super emocionada. Eu não sabia que tinha sido, sei lá, eu fiz pouquíssimos comentários, eu só te dei algumas poucas sugestões. Eu não sabia que aquilo tinha sido tão legal para você, entendeu? Então, é muito legal ajudar também. Você me perguntou, algumas perguntas atrás, como você fez para crescer na carreira com um lado tão humano? Quando eu olhava para os diretores e eu falava, eu nunca vou conseguir chegar ali, e eu comecei a crescer, eu falei, eu não quero ser o tipo de pessoa que as pessoas fiquem tristes e desmotivadas do tipo assim, eu nunca vou conseguir chegar onde ela chegou. Não, eu quero que as pessoas vejam que eu choro, que eu tenho insegurança, que eu não sei. Eu não queria que ninguém sentisse o que eu sentia no começo da minha carreira. Eu não vou mandar e-mail com ATT, porque não sou eu. Não é porque eu cresci na carreira ou virei alguma coisa importante na empresa que eu vou tratar as pessoas diferentes do que eu trataria na mesa do bar, entendeu? Então, eu não tenho que vestir um personagem, eu não sou perfeita, e não sou mesmo, e tenho um monte de defeito, e é assim que eu cresci mesmo assim, então é possível para todo mundo. Eu tenho um quadro, né, no meu programa, que acabou de começar, mas ele já tem um quadro, ele ainda não tem nome, esse quadro. Aliás, estou super aberta a sugestões, viu, Vanessa? Olha, vou pensar. Nome. Porque a Marília Gabriela tinha o bate-bola jogo rápido, né? Que eu amava, eu assisti o programa e ficava esperando aquele momento. Mas eu não queria copiar, né? Então eu queria um nome original para esse momento de perguntinhas finais que vão ser padrão para todos os meus convidados. Fica a dica aí, se você tiver alguma dica para mim, bota nos comentários, né? Manda pro meu Instagram, enfim, meninas que estão aqui na plateia quiserem mandar sugestão no bate-papo, fica à vontade. Mas eu só queria deixar uma frase, assim, que eu acho que resume muito bem tudo que você falou, Van, que foi uma frase que eu ouvi de um cara chamado Gustavo Gitti, num curso que eu fiz num lugar que chama Kind, e era um curso sobre relacionamento, na verdade. Mas ele fala uma frase que eu sei que ele estava parafraseando outra pessoa, mas eu não sei quem, depois eu acho e boto em algum lugar aí, que as relações nunca se resolvem, mas a iluminação é possível. E isso não serve só para as relações, né? Eu acho que isso serve para tudo, né? O sofrimento, as coisas, a vida não se resolve, ela sempre é imperfeita, ela sempre é cheia de questões, mas a iluminação nossa, no sentido de sermos pessoas melhores e lidar com as coisas, é possível. Eu acho que em toda a sua fala, você deixou muito claro que é nisso que você foca, né? De se melhorar, de tentar se adaptar ao que você tem, né? É o jeito que você lida na hora de resolver um problema no trabalho, né? Eu lido com a informação que eu tenho. É o jeito que você lida com a vida. Não sei se você já percebeu isso. É uma ótima frase de efeito. Eu sempre falo pro meu time quando a gente fica meio com medo, né, dos projetos que a gente resolve fazer e fala, ai meu Deus, não vai dar certo. Falei, pessoal, se não der certo, a gente tentou. O importante é você ter a certeza de que você fez o seu melhor. Se você fez o seu melhor ao longo do trajeto e der tudo errado, é porque era para dar errado. Olha isso, né? A gente não ficou 2 anos tentando aprovar um projeto internamente com o Senna e tomando não atrás de não. A gente fez ano passado, deu certo no ano passado, que era o ano dos 25 anos do legado dele. Se tivesse dado certo esse ano, olha o que ia acontecer. Não ia acontecer. Então, as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. E mesmo quando dá errado, a gente aprende e a gente está indo para frente, apesar de parecer que não. A gente está sempre indo para frente. Vamos aplaudir essa mulher perfeita, aquela figurinha. Olha, eu queria dizer que tem outra mulher perfeita na nossa plateia, que é a Natália,
Natália Hollenberg acabou de dar uma ideia maravilhosa para esse quadro final, né, que eu falei, que é Penso, Logo Pergunto. Maravilhoso, melhor ideia, acabou de ter. Então vamos lá para o Penso, Logo Pergunto. Van, se você... Eu acho que você acabou de responder, na verdade, que é se você fosse filósofa, qual seria a sua filosofia de vida? Eu tenho uma frase que eu ponho inclusive no meu currículo. É uma filosofia de vida, que é a seguinte: você nunca sabe se você não tentar. Show. Agora essa pergunta, aliás, é da Natália, essa pessoa maravilhosa que me deu essa ideia desse nome, também me deu a ideia dessa pergunta, porque é uma pergunta que ela faz para as pessoas na vida dela e eu estou usando. Que é, se dinheiro não fosse uma questão para você, o que você faria da vida? Bom, essa é fácil para mim. Algo com voz, música, locução. Acho que eu seria apresentadora. Eu faria o que você faz. Mas é porque eu desde pequena, eu queria ser jornalista, né? Meu sonho era ser jornalista, mas para trabalhar na bancada do jornal. Eu falava que eu ia ser a próxima Fátima Bernardes. Talvez apresentadora de rádio, pode ser. Levar conhecimento para as pessoas, entrevistar gente, aprender com as pessoas. Boa. O que você escolhe, série, livro ou filme? Depende da época da vida. Acho que hoje eu estou um pouco mais na linha das séries. Eu estou assistindo uma que eu estou amando, que é Billions. É a história, enfim, de uma batalha aí do governo americano com o mercado financeiro. Ela mostra como o bem e o mal, eles são muito parecidos. Acho ela muito interessante esse paradoxo, porque o vilão e o herói são muito parecidos entre si. Então eu acho ela muito intrigante nesse aspecto. Vida real. E se você pudesse bater um papo com alguém por 1 hora, pode ser uma pessoa que está viva ou que já morreu, tá? Quem seria e sobre o quê? Eu escolhi duas, porque eu não consegui uma. Uma delas é a Lady Gaga, que eu sou mega fã. Sou fã como cantora e sou fã como pessoa, assim. Quanto mais eu vejo coisas dela, eu acho ela mais maravilhosa. Sobre o quê? Eu falaria um pouco sobre como ela superou as diversas dificuldades que ela teve, né? Ela foi uma pessoa que teve muitas superações, desde físicas, né, de saúde, como também psicológicas, né, de pessoas que falavam para ela que ela nunca ia chegar onde ela chegou, e um pouco da tática dela, porque hoje ela tá um pouco mais normalzinha, mas ela começou de um jeito bem chocante. Então, entender um pouco qual foi a estratégia de marketing dela para chamar a atenção no começo, quando todo mundo dizia para ela que ela não ia conseguir. E a outra pessoa seria o Ayrton Senna, de quem eu sou muito fã, e acho que ali eu tentaria conversar com ele sobre o que ele acha que é importante para ser um vencedor, né? Ele foi uma pessoa que teve muita dedicação naquilo que ele fez, ele era impecável nas pistas, mas ele também era um ser humano ultra generoso, né? É uma pessoa que entendia muito o papel dele como herói. Eu não sei se ele fazia isso porque ele sabia que ele era herói ou se era uma coisa extremamente genuína, né? De fazer o bem. Todas as declarações que você ouve dele, ele sempre foi muito humilde e focado na história de luta, de determinação, de você, né, ser incansável na busca da sua perfeição no seu trabalho. Então eu acho que essas duas pessoas seriam, assim, top of mind na minha cabeça para uma entrevista dessas, fiquei até com vontade. Uma ainda tem chance. Se você pudesse ir a um show, assim que acabou a pandemia, qual seria o show que você escolheria? Pode também ser alguém vivo ou morto, e essa pergunta é da Luciana, minha amiga querida, que também faz para todo mundo, então eu também quero fazer para todo mundo. Putz, seria com certeza o da Lady Gaga, né? Eu acabei de falar dela, até porque ela deu um cambau no Rock in Rio, não veio ao Rock in Rio, e para mim foi super frustrante, apesar de adorar Maroon 5, era o dela, com certeza, que acho que é um show bastante emocionante. E por fim, qual música você escolhe então para seguir o baile? Uma música que me ajuda muito a seguir o baile chama Rise Up, da Audra. É uma música que Você gosta dessa? Nossa, eu choro toda vez que eu ouço. E toda vez que eu tô mal, ou que tem alguma amiga mal, ou alguém triste, eu mando, porque ela é de uma força, assim, na letra. Se você presta atenção na letra, ela é
você sai querendo, calma aí, vamos lá. É Você mesmo? sai com uma energia maravilhosa. Vai rolar palhinha? Ah, meu Deus, não, como assim? Só do refrãozinho, bem Ai, bonitinha. amiga, Aí a gente eu já não... vai despedindo. Sério que você vai fazer isso? Espera aí que eu preciso buscar a letra. Eu não tô preparada. É sério mesmo? Não, É né? óbvio, a plateia pira. Puta que eu pariu. A capela. Meu professor vai chorar. Vamos lá. And I'll rise like the day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. Ela fez um agudo, mano! Não acredito! Eu achei que você não ia fazer. Ai, meu Deus, eu tô aqui, nem sei como saiu. Deve ter saído uma porcaria. Maravilhosa. Gente, não precisa... Desculpa a sua audiência por isso. Eu vou estudar mais. Nada, a audiência ovacionando. Gente, não precisa falar mais nada. Van, obrigada. Muito obrigada. Você é Beijo, maravilhosa, viu? Estou muito feliz de estrear esse programa com você. Pessoal, Sucesso. Spotify e YouTube, a gente fica por aqui, que agora a gente vai bater um papo com a nossa plateia. Obrigada.